A economia brasileira terminou 2019 com uma recuperação lenta. No primeiro ano do governo Jair Bolsonaro, o Produto Interno Bruto, o PIB, teve alta de apenas 1,1%, informou o IBGE nesta quarta-feira, 4 de março de 2020. No ano, o PIB brasileiro totalizou 7,3 trilhões. Já o PIB per capita ficou estagnado em R$ 34.533, com alta de apenas 0,3%. Para este ano, o Ministério da Economia disse que a epidemia do novo coronavírus tornou o cenário para o crescimento ainda mais desafiador. Eu sou Eric Halp e este é Direto ao Ponto, o podcast diário de notícias do Correio do Povo. Hoje, vamos discutir o baixo crescimento do PIB e as perspectivas para os próximos trimestres, tendo em vista a expansão da doença Covid-19 pelo mundo. A taxa é a mais baixa do que registrada nos 2 anos anteriores, quando a economia brasileira cresceu 1,3% em 2017 e em 2018. É, portanto, a menor taxa de expansão desde o fim da última recessão. Em 2015 e 2016, o PIB recuou 3,5% e 3,3% respectivamente. Vale lembrar que no início de 2019 havia previsão de crescimento de 2% com a aprovação da reforma da Previdência, mas ela só ocorreu no final do ano, lá em outubro, e outras medidas de estímulo econômico também foram pontuais. O movimento, no entanto, foi frustrado pelos efeitos negativos da crise na Argentina, a quebra da barragem da Vale lá em Brumadinho, em Minas Gerais, e da baixa aceleração do consumo das famílias. No último trimestre do ano, quando tradicionalmente o consumo se aquece, a economia brasileira cresceu 0,5%, na comparação com os 3 meses encerrados em setembro. No ano, o consumo das famílias, que representa 65% do PIB, desacelerou, atingindo 1,8% em 2019 na comparação com o ano anterior. Em nota para comentar o resultado do PIB, o Ministério da Economia destacou que a composição indica uma melhora substancial, com aumento consistente do crescimento do PIB privado e do investimento privado. Para a pasta, isso mostra que a economia brasileira passa a mostrar dinamismo independente do setor público. O Ministério também afirmou que a epidemia do novo coronavírus tornou o cenário para o crescimento em 2020 ainda mais desafiador. Isso ocorre com a doença reduzir as perspectivas de crescimento mundial e adicionar incertezas acerca da evolução dos termos de troca à frente, disse o Ministério. A pasta, que é comandada por Paulo Guedes, pontua que não se sabe qual será a magnitude e a duração do surto, o que dificulta um cálculo preciso dos impactos econômicos. Nesse mesmo sentido, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, apontou que o crescimento global será menor este ano do que em 2019, mas é difícil prever o quanto a economia cairá. No ano passado, o crescimento da economia global foi de 2,9%. Em janeiro deste ano, o FMI ainda previu uma expansão de 3,3% em 2020. E para comentar esse cenário, eu convidei o professor Luiz Augusto Estrela Faria, da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS. Bem-vindo, professor. Para começar, eu queria que o senhor nos explicasse ao que a gente pode acreditar esse crescimento de apenas 1,1%, numa conjuntura que as perspectivas eram de uma retomada firme da atividade econômica. Pois é, eu acho assim, principalmente a política econômica do governo Bolsonaro, que é uma política de não crescimento. Por mais que ela seja anunciada como uma política pró-crescimento, mas todas as medidas tomadas até agora são medidas que comprometem a capacidade de crescimento da economia. Se a gente for olhar os dados, dos poucos setores que teve um pouquinho de crescimento foi o comércio. E isso tem a ver com alguns afrouxos na política econômica super restritiva que o governo tem adotado, que foi o caso da liberação do Fundo de Garantia, algumas coisas assim, o 13º do Bolsa Família e tal, que vão a favor do consumo popular, mas assim, a reforma da Previdência não tem efeito a curto prazo. A reforma trabalhista, sim, e o efeito dela é deprimir o emprego e os salários, então o consumo é afetado por isso. A taxa de juros está muito baixa, ok, mas o gasto público está muito baixo também e o investimento público é praticamente zero. Então a gente tem uma taxa de investimento muito baixa também. Ela não passa muito dos 15% do PIB, que é uma taxa que não dá crescimento no caso do Brasil. E apesar desse saldo positivo, 1,1, que é baixo, a gente pode falar que qualitativamente o país não cresceu. Praticamente não cresceu, porque em termos de renda per capita dá um pouquinho mais que zero, dá 0,2, 3 por aí, né? Por outro lado, também teve uma redução nos investimentos, de 3,9% para 2,2%, e também houve um baixo crescimento ali nas importações, que sinaliza, pelo que eu entendo, uma certa pressão nas contas nacionais.
Exatamente, porque o comércio internacional está desacelerando, né? E isso assim, e isso nos aponta uma perspectiva para esse ano de 2020 ainda pior, né? Porque nós vamos ter mais dificuldades no comércio internacional com essa coisa do coronavírus, né? Que afetou a economia mais importante do mundo hoje, que é a China, né? O Ministério da Economia ele citou em uma nota que 2019 foi marcado por choques adversos na economia mundial e citou a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos como uma das responsáveis por esse número baixo. Qual é o peso do cenário internacional nesses números? Até que ponto o cenário internacional... Na verdade, no caso da economia brasileira, o peso do cenário internacional é muito baixo, porque as exportações são 12% do PIB. Então, 88% é explicado pelo Brasil mesmo. Só 12% tem a ver com o comércio exterior, né? E achar que o Brasil vai crescer com o comércio exterior, né? Até porque a gente viu nos anos que o Brasil cresceu recentemente, não foi por causa do comércio exterior. Foi porque cresceu o consumo e investimento dentro do Brasil. Cresceu o gasto do governo, investimento do governo, cresceu o investimento privado, ele chegou a 20% do PIB. Cresceu o consumo com o aumento do salário mínimo, com essas políticas de redistribuição de renda, que nem o Bolsa Família e outros, né, que ajudaram o crescimento da economia e o crescimento do mercado interno. Como as medidas que vêm sendo adotadas desde lá, né, do governo do período Temer, são restritivas ao mercado interno, que não tem possibilidade de crescimento. O Brasil é muito grande para crescer só com ventos do comércio internacional. Para um país pequeno, que nem o Uruguai ou o Chile, ok. Se o comércio internacional vai bem, o país pode ir bem, independente do que está acontecendo internamente. Mas o Brasil é muito grande, né? Para nós isso não vale. Assim como não vale para a Rússia, enfim, para os Estados Unidos, né? Países grandes também. E entre os economistas, já quem chame os anos 2010, ali, aquela década frustrada. O senhor concorda com esse argumento? A gente teve um crescimento bastante positivo, que, né, comparado entre as últimas 2 ou 3 décadas, foi o período de maior crescimento, foi o final da primeira década do século, até 2013, né? A partir de 2014 acelera, 15 e 16 é uma recessão muito grande, a maior da história das estatísticas brasileiras, maior até do que a Grande Depressão de 1929 para o Brasil, né? E depois não tem recuperação, a gente ainda está com o PIB de 2014. Nós não conseguimos nem voltar ao patamar anterior de antes da recessão de 15 e 16. Então é um quadro bastante preocupante. E o senhor mencionou anteriormente também a reforma da Previdência e a reforma tributária que ainda não foi enviada ao Congresso Nacional. Quais são os pesos dessas reformas para esse número? Porque a estimativa do IPEA é de que nesse ano o PIB cresça até 2,5%, já como reflexo da reforma da Previdência. E isso num cenário normal, sem epidemia do coronavírus. Tanto a reforma da Previdência como a reforma tributária, elas vão mexer nos custos de produção. Mas o problema do Brasil não é o lado da oferta. Mas o problema é que se o cara não está vendo o mercado para aumentar a produção, ele não vai aumentar a produção. Nenhuma empresa vai investir diante de um mercado de consumo deprimido como está o brasileiro. Então, precisava ter ações do governo pelo lado da demanda. E aí, assim, a única coisa que o governo está fazendo do lado da demanda é manter essa taxa de juros muito baixa. Mas ela já mostrou que não é suficiente, porque ela já está muito baixa há algum tempo e não fez aumentar o crédito, não fez aumentar as propostas de financiamento bancário, nada disso, né? Pois justamente eu te perguntar qual pode ser a solução, tanto em política de incentivo econômica, monetária ou cambial, para o país, pelo menos, dar uma amenizada nessa situação. Tudo que elas podiam dar já deram e não apareceu o crescimento. Então, o que precisaria era mexer na política fiscal. Só que o que o governo está fazendo de mexer na política fiscal é contrair o gasto. Então, é um movimento da política fiscal contrário ao crescimento. O que o governo deveria estar fazendo é retomar as obras que estão paradas, enfim, expandir alguns serviços públicos, por exemplo, trabalhar na questão do saneamento, enfim, diminuir gargalos aí no SUS, aumentar os gastos com a educação e assim por diante. Porque a gente tem margem para isso. Tem muita margem para isso.
Na nota informativa do Ministério, o ministro Paulo Guedes ele comentou que, apesar deste baixo crescimento, indica uma melhora substancial com um aumento consistente no crescimento do PIB privado e do investimento privado. Como é que o senhor lê essa análise do ministro? Eu não vejo investimento privado com consistência nenhuma, ao contrário. Se a taxa global é 15% e dessa aí 13% é do setor privado. O governo entra com menos que 2%. Aliás, o governo está investindo agora menos de 1% do PIB. Então, todo esse baixo investimento é do setor privado. É o setor privado que não está investindo. E quando a gente vê, assim, essa fuga de capitais estrangeiros da Bolsa, a gente está vendo que o mundo inteiro está apostando contra o Brasil. O investidor internacional está tirando dinheiro daqui e levando para outros lugares onde há maior possibilidade de crescimento econômico. Então, o mundo inteiro também está apostando contra o Brasil, infelizmente, né? A gente que há uns anos atrás recebia um fluxo de capital muito grande e agora estamos vendo fuga de capital do Brasil. Porque ninguém no mundo lá fora está acreditando no desempenho da economia brasileira. Isso é mais um fator preocupante, né? O investimento interno está baixo, o investimento estrangeiro está indo embora em vez de vir para cá. Sim, acho que uma grande, né, fora essa fuga da Bolsa que está acontecendo agora e está em proporções muito grandes, já são 40 bilhões que saíram só nos primeiros 2 meses do ano, né? É muito investimento indo embora. Professor, nesse cenário internacional a gente tem, né, desde o final de 2019, a Covid-19, aí, o novo coronavírus. O FMI já afirmou que o crescimento mundial desse ano vai ser menor por causa disso. A OCDE também reduziu a estimativa de crescimento. Mas eu quero saber como é que essa doença pode impactar tanto a curto e a longo prazo a economia brasileira. É isso. Além do efeito sobre o comércio, que o Brasil já vem com dificuldade de exportar, né? Tem todo um outro problema também, que é o próprio funcionamento da nossa economia, porque assim, a nossa indústria hoje é uma indústria que depende de componente importado, e isso depende do nível de atividade na China, principalmente, que é a maior fornecedora de componentes industriais para o mundo, né? Então, na medida em que a atividade econômica da China se deprime, como está se deprimindo nesse momento, quer dizer, depressão para chineses quer dizer uma taxa de crescimento um pouco menor. Mas vamos dizer que eles baixem de 4%, que é uma possibilidade, dependendo do desdobramento dessa questão sanitária, né? Isso vai representar um impacto muito grande. Vai faltar componentes para a indústria, vai faltar peças, equipamentos, chips, enfim, material eletrônico e tal, né? E aí a indústria do resto do mundo tende a parar também. Esse é o efeito mais importante, nas cadeias produtivas mesmo, não tanto, vamos dizer assim, nas exportações, né? Mas é no que impacta o aparelho produtivo interno, que fica sem meios de manter o nível de produção. E na balança comercial, a gente pode falar em alguma espécie de redesenho na questão das importações e exportações, com o Brasil buscando outros parceiros comerciais, ou isso o senhor acredita que não vai acontecer? Olha, acho que não, até porque, vamos dizer assim, né, a Europa está quase estagnada. Os Estados Unidos deve desacelerar mais um pouco, né? Eles não, vamos dizer assim, já tem uma certa desaceleração da economia americana, né? E conforme o coronavírus entrar lá, é uma coisa mais complicada nos Estados Unidos, porque o sistema de saúde pública dos Estados Unidos é muito ruim, então a epidemia pode ter um efeito grande na sociedade americana, né? E aí, enfim, né, quer dizer, seria um parceiro alternativo para o Brasil, os Estados Unidos, não se verifica. E o outro parceiro que a gente tinha, que é aqui a América do Sul, América Latina, também, né, o último país que estava crescendo bastante aqui é a Bolívia, que entrou nessa crise política agora muito grande, né? Então a nossa vizinhança aqui está muito ruim, né? Com perspectiva para as nossas exportações. Daí a gente não tem muita alternativa, né? Tem que torcer para a questão da China não ser ter o menor efeito possível. E no mercado de turismo pode ter algum impacto também, porque várias companhias aéreas estão cancelando voos para a Ásia e também para a Europa. A própria Latam cancelou voos para Milão, na Itália. Eu acho que sim, né? Porque como o Brasil, vamos dizer assim, o nosso turismo é muito com o hemisfério norte, principalmente a Europa, né? A gente deve ter um efeito grande, sim. Eu vi hoje que boa parte da frota da Lufthansa está estacionada e não está voando porque não tem passageiro, né?
Então, essa crise das companhias aéreas aí deve afetar bastante o nosso turismo. E atrelado a isso também nós temos a desvalorização cambial, né? E ainda tem isso, né? Quer dizer, para o brasileiro viajar, né? E, por assim, tem estímulo da desvalorização para o turista de fora vir para o Brasil, mas ao mesmo tempo esse turista de fora está com medo da epidemia, né? E como a gente tem caso aqui também, nós não somos aquele lugar seguro onde dá para ir, né? Então o cara da Europa diz, vou sair daqui, mas vou ir para o Brasil que também tem o vírus, não dá, né? O Direto a Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Halp e você pode ficar acompanhando todas as notícias sobre o coronavírus e economia brasileira no site do Correio do Povo. Este episódio teve na técnica Marília Guilhermano. Até a próxima.